Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à sétima edição do Tech Talks das Federais. Hoje é dia 7 de maio de 2026 e abrimos com a pergunta que move esta edição: como governar a inteligência artificial sem frear a inovação acadêmica? Esta não é uma questão teórica, é o desafio real que gestores, pesquisadores e profissionais de tecnologia da informação enfrentam agora nas nossas universidades. E é exatamente por isso que estamos aqui, juntos, em rede, compartilhando o que funciona em produção. E esta é a nossa segunda edição do ano de 2026 e escolhemos um dos temas mais urgentes da transformação digital: a governança da inteligência artificial. Como regular sem engessar, como proteger sem paralisar, como garantir que a inteligência artificial seja uma aliada da pesquisa e não um entrave burocrático das nossas universidades? Um debate que não pode esperar. E vocês que estão aqui agora ao vivo, estão na vanguarda desta discussão. Teremos hoje um relato técnico com os resultados concretos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e uma palestra com um dos maiores especialistas em governança de inteligência artificial do país. Participem aqui do chat, façam perguntas e não se esqueçam do check-in ao final para o certificado. Vamos começar? Convido agora os representantes institucionais para a abertura oficial desta edição. Para abrir oficialmente, convidamos a instituição que temos a honra de ter como coorganizadora a palavra de Anderson Viçoso de Araújo, diretor da Agência de Tecnologia e Informação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Anderson, o microfone é seu. Bom dia a todos e a todas, espero que estejam me ouvindo bem. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, a Lidiane, aí o Falco, o Fábio, obrigado, né, o FMS está sempre à disposição. Ô Anderson, libera seu microfone de novo. Ué, fechou Desculpa, sozinho aqui, fechou né? sozinho. Fechou sozinho. Bom, pessoal, então, como eu estava falando, eu queria agradecer aqui o convite, né, do Fábio e da Lidiane, obrigado, nossa coordenadora CGTIC, né, é um prazer participar. Sempre que a gente foi chamado, sempre que a gente for chamado, a gente está à disposição para ajudar, né? Em nome da nossa reitora Camila, que já esteve aqui com a gente, acho que umas duas vezes, né? Ela já esteve aqui com a gente falando um pouquinho também. Ela é super envolvida com a tecnologia, né? Ela acredita muito que a tecnologia vai ajudar a desenvolver, né, a instituição e todas as instituições, né? Não só as universidades. E eu queria agradecer também aqui o Estevão, né, que é o nosso analista, que está aqui. Parabéns, Estevão, aí, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, também para ajudar, e também nesse formato aqui que foi criado, que é muito legal, do Tech Talks, da gente poder disseminar o conhecimento, né, Lidiane? A gente sempre fala isso nas nossas reuniões, a gente fala isso com frequência, né? O Paulo também está aí com a gente, que é um parceiro. Agradeço por vocês criarem esse evento, né, e gerenciarem. Eu sei que não é fácil, todo mundo tem um monte de coisa para fazer, né, e era mais nessa linha. E também estou aqui ansioso pela fala do Agnaldo, né, para a gente também aprender um pouquinho mais, estamos sempre abertos a aprender um pouquinho mais, e vamos aproveitar, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, Anderson. É muito especial ter a Federal do Mato Grosso do Sul novamente conosco, abrilhantando ainda, não apenas como parceira, mas como protagonista desta edição. Seguimos agora com Paulo Henrique Azevedo. Ele é vice-coordenador do Colégio Gestor de Tecnologia da Informação da Andifes e secretário de TI da Universidade Federal do Catalão, representando aqui hoje a região Centro-Oeste. Paulo Henrique, a palavra é sua. Obrigado, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse dia, nessa sétima edição, né, do Tech Talks, que está sendo um sucesso já desde o ano passado, né. Como ele disse, meu nome é Paulo Henrique, eu atuo aqui na Universidade Federal de Catalão, né, interiorzinho aqui de Goiás, e
Hoje a gente vai falar sobre dois temas bem importantes, né? Que é a governança de inteligência artificial e também sobre critério de obsolescência, né, de computadores. Então, são dois temas aí bem atuais e que a gente precisa lidar no nosso cotidiano. Então, eu espero ver aí a palestra do professor Aguinaldo, né, para poder ver como é que a gente vai conseguir não parar, né, a inovação, né, mas fazer de uma forma mais responsável e mantendo a governança, e também o relato, né, do Estevão, né, que a obsolescência, né, ela não é simplesmente um critério técnico, né, ela também passa por governança e também por um padrão de decisões e também alguns critérios de sustentabilidade. Então, eu acho que esses dois temas, eles convergem juntos, né, na questão da governança, e vamos esperar aí o que os dois vão falar para a gente aí. Obrigado, Paulo Henrique. Para encerrar esta abertura, convido a Lidiane Cristina da Silva, atual presidente do Colégio Gestor de Tecnologia da Informação da Andifes e também é superintendente de TI da Universidade Federal de São Paulo, que é uma das organizadoras do evento. Lidiane, o espaço é seu. Obrigada, pessoal. Bom dia para todos e todas. Bom revê-los. Peço desculpas, né, pelos inconvenientes técnicos, né? Mas a gente sempre quer fazer o melhor evento aí para nossa comunidade, né? Agradeço o Paulo, meu vice-coordenador, meu braço direito e esquerdo lá na coordenação do CGTIC, né? Sempre muito presente. Agradeço o professor Anderson também, né? A UFMS está aqui não é à toa, né, pela segunda vez, né, os trabalhos desenvolvidos na universidade são de relevância, o trabalho de hoje, né, foi um dos premiados no nosso workshop de TI, né, e é isso que a gente quer fomentar, né, colocar essas boas soluções, né, para a comunidade, né, para que a gente possa evitar retrabalhos, né, cada vez mais. E é graças a ao workshop, né, que a gente faz todo ano, que conseguimos fomentar isso na nossa comunidade. Tá? Nosso workshop, né, que já tem data prevista para esse ano, será em agosto, também eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né, só em número de trabalhos as universidades esse ano, assim, arrebentaram, né, batemos recorde de submissão de trabalhos e eu tenho certeza que o Tech Talks do ano que vem vai ter pauta assim para um monte, né? Porque tem trabalhos assim muito legais aí da comunidade, tá? Agradeço, né, o professor Aguinaldo também, né, por trazer esse tema tão importante da governança. A gente já é auditado, né, em relação à governança de TI, mas agora a gente está lidando com a nova realidade, né, a governança de IA. Então, falar desse tema aqui é muito importante, tenho certeza que todos vão tirar bastante insights aí para as universidades, tá bom? Não vou me alongar, porque já estamos atrasados, e eu quero ouvir aí a UFMS, o professor Aguinaldo, com os temas que a gente vai abordar. Obrigada, viu, Fábio? Obrigado, Lidiane. E com essas falas, declaramos oficialmente aberta a 7ª edição do Tech Talk das Federais. E partimos agora para o primeiro conteúdo, que é técnico. Como otimizar a gestão de ativos de tecnologia da informação com critérios técnicos objetivos e ainda reduzir custos em até 30%? E é exatamente isso que vamos ver agora. Convido Estevão Broiring, coordenador de gestão de ativos de TI da Federal do Mato Grosso do Sul, nossa coorganizadora do evento, para apresentar o relato técnico, case premiado no WTIC-IFES de 2025, critério para obsolescência de computadores, gestão na distribuição e otimização de aquisições. Estevão, o microfone é seu. Obrigado, bom dia. Primeiro, quero agradecer em nome da professora Camila, reitora da UFMS, ao professor Anderson, diretor de GTIC, né, a presença de todos. Eu sou Estevão, sou analista de TI, né, e hoje eu vou apresentar para vocês, falar sobre a gestão e otimização de ativos e quais critérios que a gente utiliza na avaliação de obsolescência aqui nos computadores da instituição, né. Esse trabalho a gente submeteu, como foi dito anteriormente, esse trabalho a gente submeteu o ano passado no WTIC Santarém, né, foi premiado. E nosso objetivo aqui é mostrar como que a gente transformou um problema histórico de gestão de TI, né, em um processo inteligente e automatizado, né.
Vou compartilhar com vocês a apresentação. Isso. Bom, esse trabalho aí foi feito, vai ser apresentado por mim, Estevão, né? E tem os autores, que é o Danilo, né? O Luciano Gonda, o Gregório e o Egon Dadalt, tá? Uma menção a eles aí. Então, como que funciona, né? O nosso cenário, não o nosso cenário, né? Mas o cenário das instituições federais, né? É caracterizado por um trilema bem constante. Primeiro, a gente tem uma alta demanda, né? A necessidade por serviços digitais que só cresce, né? E exige uma infraestrutura cada vez mais robusta, né? O segundo dilema é quando a gente esbarra no orçamento limitado. Na restrição financeira torna impossível a renovação constante de todo o parque tecnológico, né? E o terceiro dilema é a nossa obsolescência rápida, né? A tecnologia avança tão rápido que máquinas perdem compatibilidade em prazos muito curtos, né? E a gente está vivendo, falando de IA, né? A gente está vivendo esse novo dilema, né? O que está acontecendo agora? A gente descobriu que a gente precisa de processadores com núcleos dedicados a IA, né? Então, nossos computadores estão acabando tendo que passar para uma nova atualização de tecnologia, né? E como que a gente fez isso, né? Primeiro, a gente fundamentou nossa estratégia em 3 pilares. A gente começou pelo ciclo de vida do equipamento. A gente utilizou a norma 19.770, que garante que a gestão cubra desde o planejamento até o descarte seguro, extraindo o máximo do valor investido. E depois a gente redefiniu o conceito de obsolescência na UFMS. Obsoleto, a gente não considera mais aquele computador que quebrou, né? Mas aquele que, mesmo funcionando, não atende mais às exigências das aplicações atuais. E tudo isso alinhado com uma governança digital, né? Como que a gente utilizou? Qual a metodologia que a gente utilizou, né? Implementamos um modelo de gestão orientado a dados, né? Utilizamos o conhecido na teoria como análise de decisão multicritérios, MCDI. Isso nos permitiu criar uma régua objetiva e matemática para classificar cada ativo do nosso parque. E como que ficou esses critérios de avaliação, né? A nossa regra de pontuação tem peso específico, né? O processador ele tem o maior peso, né, de 0 a 8, comparado via benchmark de mercado. Aqueles testes que a gente fazemos de benchmark no computador, ele faz uma determinada pontuação. Utilizamos um computador de modelo institucional como base, e computadores acima daquilo ou inferior àquilo com métricas razoáveis, né, a gente dá uma pontuação para ele. A memória RAM recebe peso de 0 a 6, o processador recebe de 0 a 8, porque é um dos itens mais importantes consideramos um item mais importante do benchmark. Analisamos a quantidade de memória instalada e a tecnologia utilizada. O armazenamento também é utilizado, com peso até 6, né? A gente prioriza SSD, tanto SATA como NVMe. HD comum ganha pontuação 0, NVMe ganha pontuação 6 e SATA pontuação 4, né? E, por fim, a gente avalia a fabricante e a depreciação, considerando o ciclo de vida ideal de até 7 anos, tirando o mito de 5 anos que tem nas normas as orientações, né? Então, assim, e como que a gente faz isso, né? A gente fez um inventário automatizado. Nada disso funcionaria se dependesse de planilhas manuais, né? Pois computadores são atualizados e alterados diariamente. E com isso adotamos o OCS Inventory, que a maioria deve conhecer, que é um software livre para varrer e coletar automaticamente os dados de hardware de toda a rede. O grande diferencial dele é que a gente conseguiu integrar o nosso algoritmo de classificação, aquele apresentado anteriormente, né? Então, diretamente a gente sabe a classificação, a obsolescência direta na ferramenta. O sistema agora caracteriza as máquinas de forma autônoma e gera relatórios confiáveis em tempo real. Aqui eu apresento para vocês a visão do nosso OCS, né? Tem a quantidade de máquinas que a gente tem na rede, e tem a quantidade que estão relatados diariamente, se tem contato diariamente, né? E esse aqui é o grande diferencial que a gente utiliza, né? Nessa parte aqui, como você vê, aqui tem o nome da máquina, aqui tem as informações da máquina, e nesse campo aqui a gente classifica a máquina, né? Então ela recebe as pontuações de processador, memória RAM, disco e tal, e no final ela recebe uma classificação, né? Nessa apresentação do WShift do ano passado, a gente só fez a apresentação da instrução normativa, né? E dando um spoiler para esse ano, né, a gente submeteu um trabalho que a gente utiliza um Power BI para pegar essas classificações automatizadas e gerar relatório em tempo real. Então, toda a UFMS, líder de gestão, eles têm acesso ao Power BI, que consegue
para baixar o relatório em tempo real de quantidade de máquina que comunicou hoje, quais são as máquinas classificadas como ruim, péssima, ótima, né? Que é mais ou menos esse relatório próximo aqui. Ó. Então, aqui a gente tem mais ou menos um gráfico falando das 4.000, a amostra teve 4.247 computadores, desses 4.247, 41% está classificado como ótimo, 26% está classificado como bom ou razoável, 31% ruim e 2% classificado como péssimo. Né? No entanto, o nosso foco de atuação gerencial incide sobre aquela cerca de 1/3 do parque que demanda ações imediatas, né? Ou de upgrade ou de substituição, que seria essa galerinha aqui. Então, o que esses dados não ficam apenas no papel? Né? Eles alimentam diretamente os nossos estudos técnicos preliminares, né, conhecido como ETP, para as compras públicas. Com essa automação, conseguimos justificar tecnicamente as aquisições, priorizar os setores com maior carência e evitar superdimensionamento e prever ciclos de renovações. Né? Com esses dados, a gente consegue fazer um remanejamento interno entre as máquinas e fazer um embasamento técnico financeiro sólido, né? Que a gente sabe a quantidade exatamente de máquina que a gente precisa substituir naquele ano ou até mesmo nos os anos posteriores. Além de comprar melhor, nós aproveitamos melhor. Né? Máquinas classificadas como boas ou razoáveis são remanejadas estrategicamente, né? Fazemos um cruzamento do perfil da máquina com a demanda do setor. Uma máquina intermediária que não serve para pesquisa é direcionada para setores de baixa demanda, como laboratórios estudantis ou até balcão de atendimento. E com isso a gente reduz a ociosidade e freia os gastos públicos. Né? Então, o que a gente teve após fazer essa IN, né? A gente teve 18% na redução de custo, né? E a gente aumentou mais 3 anos a vida útil da máquina, né? E como que a gente fez isso? As máquinas classificadas como ruins, muitas vezes a solução não é a troca completa. Identificando com algum gargalo, gera com um HD mecânico, né? Aqueles discos antigos, né? Ou falta de memória RAM. Com upgrades pontuais, como instalação de SSD, conseguimos aumentar a vida útil desses computadores mais 3 anos. E com uma simples ação, a gente conseguiu aumentar em cerca de 3 anos a vida útil dele e uma economia de 18% no custo da gestão. Os resultados vão além da tecnologia, né? Na questão de sustentabilidade, ao estender a vida útil, utilizamos descarte prematuro e diminuindo o lixo eletrônico. Garantimos maior eficiência de gastos, aplicamos o recurso público apenas onde a métrica diz que é necessário, e o mais importante, garantimos a continuidade do negócio, entregando aos servidores e alunos máquina que não interrompam o serviço. E aqui eu deixo um pouquinho a dúvida, eu coloquei aqui um e-mail da GTIC, se vocês tiverem alguma dúvida, e a norma na íntegra que a gente tem, está nesse link aqui, se alguém quiser dar uma lida certinho, como que não dá tempo de mostrar ponto por ponto cada item, né? Mas a norma na íntegra tem aqui, link.fms.br/gestão de TI. Lá vocês vão ver a norma, analisam com carinho lá e ver se dá para atender na instituição de vocês também, né? Para fazer o gerenciamento bem centralizado e bem legal. É isso, Fábio. Muito bom. Obrigado, Estevão. Case real, replicável, com impacto. Pessoal, abrem o microfone, chat aberto aqui. Quem quiser mandar perguntas aqui no chat ou levantar a mão para perguntas para o Estevão. Erasmo, por favor. Bom, Estevão, parabéns aí pelo trabalho. Não tive a oportunidade de participar do workshop passado, mas creio que deva ter sido uma apresentação muito boa e aqui agora nesse Tech Talk tivemos uma segunda oportunidade de verificar aí como vocês conduziram o trabalho. Eu acho que isso é uma dor aí de todas as instituições que só para citar um exemplo aqui de uma unidade acadêmica, nós temos computadores com graus de obsolescência
de 10, 15 anos aí, e ter mapeado aí isso aí em um painel de gerenciamento é muito importante, e a questão da gestão de ativos também, ela está muito fortemente ligada com as ações do programa de privacidade e segurança da informação, né? Saber ter o inventário de hardware e software é premissa básica que está lá desde o primeiro ciclo. Mas a minha pergunta é um pouco mais técnica aí. Você falou aí em relação ao OCS Inventor, e a gente já utilizou ele aqui, ele integrava aqui com o nosso software de ITSM, né, que é o GLPI, que a gente utiliza. E por uma decisão estratégica aqui, a gente decidiu utilizar o próprio agente nativo do GLPI. A minha pergunta é, em que medida a gente conseguiria rodar essa mesma solução, ou adaptá-la aí para rodar com o agente de inventário do GLPI? Obrigado, Erasmo, pela pergunta. O que acontece? Aqui na UFMS a gente também utiliza o GLPI, né? E o nosso ACS é implementado dentro do GLPI, mas a gente implementa dentro do GLPI para quando a pessoa abrir um chamado, a gente vê o patrimônio do computador dela e já trazer as informações do computador dela. Dentro do GLPI tem um item chamado ferramentas administrativas. Dentro dessas ferramentas administrativas, a gente conseguiu incorporar do CS a classificação daquele computador. Se é uma máquina ruim, se é uma máquina boa, se é uma máquina péssima, né? O agente do GLPI, ele é customizável também. Só que, quando a gente implementou o OCS, a nossa ideia era utilizar um painel de BI para coletar esses dados. Porque, como você deve saber, vem muitas informações desnecessárias do agente do OCS, né? Então, eu queria pegar aquelas informações pontuais, então a gente conectou o Metabase direto no banco de dados do OCS, e coletou somente aquelas informações que a gente precisa, porque a gente tem que dar o dado mastigado para a gestão, né? A gente não pode dar o dado completo, né? Então, o dado completo fica para a gente lá dentro do GLPI, com todas as informações, mas o dado mastigado, que é quantos computador ruim tem, quais são as especificações do computador, ele fica dentro de um painelzinho fácil de gerenciamento do Metabase, entendeu? Dá para fazer direto no GLPI? Dá, mas o meu grande problema foi como que eu mostro esses dados para a gestão. Quando eu mostrava esse dado para a gestão, não era um dado muito bonito, vamos dizer assim, entendeu? Ele vinha um dado poluído. Quando eu trago ele num painel, quando tem gráfico, que tem quantidade de computadores bons, ruins, dividido por unidade, dividido por tecnologia, ele ficou mais apresentável, entendeu? Mas no GLPI dá para fazer tudo isso sim, customizar essas informações sim. Bacana, obrigado, parabéns aí. Estou juntando aqui, Estevão, algumas perguntas aqui. Qual que foi o critério utilizado para a classificação dos computadores, dos perfis de uso dos usuários? Existe alguma fonte de dados, metodologia, sistema de referência utilizado nessa categorização? Fábio, o que a gente fez? Na época, a gente pegou um computador que a gente considerava administrativo, né? Infelizmente, a gente não tem como procurar isso na teoria, a gente teve que criar métodos, né? Então, a gente pegou computadores que a gente tinha na instituição, e fez pesquisa, né, para saber se aquele computador atendia aquele tipo de serviço, né? E a partir dessas pesquisas, das informações dos servidores, falando que sim, atendia, é rápido, não é devagar, não sei o quê, a gente foi tomando medidas e classificou um computador como um computador modelo, e aquele computador modelo tem aquelas pontuações, tanto de processador, quanto de memória, quanto de disco, né? E no final ele tem uma pontuação que vai de 0 a 24, então, de 24 a 20 é um computador ótimo, de 19 a 16 é um computador bom, e assim por diante. E a partir desse computador modelo, a gente trouxe referência dos outros computadores. Então, o computador modelo serve de parâmetro para comparação com outros computadores que a gente tem na instituição para classificar ele bom, ruim ou ótimo, né? Entendeu mais ou menos, Fábio? Muito bom. E como é que foi a questão da escolha do OCS em relação à integração inventário patrimonial? O pessoal do Mucuri, Jequitinhonha, implementou Fusion Inventory, mais GLPI, tiveram uma experiência bem interessante. A gente utilizou a CS porque no momento foi que a gente descobriu que a gente conseguia customizar e trazer a nossa IN dentro do software, né? Por ser open source e tal.
Então, como a gente viu essa possibilidade de a gente implementar a nossa IN dentro do OCS como um campo paralelo, para já vir a classificação calculada, automatizada, foi feita essa escolha. A parte da informação patrimonial, o ACS Venture vai direto no sistema que a gente tem de patrimônio, né? A gente tem um sistema de patrimônio da instituição, onde a gente traz que se é um computador que já está ativo, qual que é a unidade que ele está, né? E qual que é o estado que é classificado no patrimônio, né? Então, a gente utiliza dois bancos de dados, o banco de dados do sistema de patrimônio e o banco de dados do agente do ativo para fazer essa classificação. Bacana. Tem um colega aqui que levantou a mão, por favor. Bom dia, pessoal. Desculpa, eu estava tentando ligar o microfone. Aqui nós temos Aqui eu sou Cláudio, sou diretor de TI da Escola Baiana de Medicina. Excelente tema. A gente tem uma dificuldade, todos têm dificuldade com isso, tá? Nós montamos um BI em cima dos dados do GLPI. A gente usa o GLPI 9 com o inventário nativo dele, tá? Mas aí, quando você monta um BI, a primeira coisa que vem são os pontos fora da curva, né? É tudo aquilo que não devia estar aparecendo no BI, né? Computadores sem agente. Computadores com agente, mas sem comunicação. Esses foram dificuldades grandes, né? Padrão de nomenclatura, né? E aí, quando a gente viu todos esses problemas, a gente tem um parque de 2.000 endpoints, tanto remotos quanto locais, né? Os remotos também tivemos problemas. GLPI era na rede interna, né? Ainda está na rede interna. A gente está estudando botar o GLPI na web, mas a equipe de segurança está espera. A equipe de infraestrutura, pelo amor de Deus, não bote mais um filho na web. E estamos com esse problema. Ele tem que conectar via VPN para poder atualizar, né? De tempo, nós temos 250 notebooks em home office. E depois de tudo isso, né, quando a gente já estava com a casa arrumada, a gente teve que montar fórmulas no próprio Power BI. Se a CPU for i5, 8, de tal geração, toma nota 5. E aí criamos um critério de avaliação. A minha pergunta é sobre esse critério, porque essa fórmula a gente tem que nós usamos inteligência artificial para montar a fórmula, para sugerir essa fórmula de bom, médio, alto, inclusive por localização, que é uma coisa que nós tivemos que cruzar o GLPI com o sistema de patrimônio, né? Então, pelo número do tombo, nós conseguimos fazer a localização dele pelo nome do usuário que logou, no último usuário que logou, a gente consegue identificar o perfil de uso daquele computador, se é administrativo, se é sala de aula, se é laboratório, se é área de pesquisa, se é área de atendimento de pacientes, no caso de medicina, se é prontuário eletrônico, tudo isso aí a gente consegue pelo número do usuário e pela localização, pelo nome do usuário e localização. Mas essa fórmula, ela é, digamos, morta. Ela não é dinâmica, ela não se atualiza, né? A partir do momento que eu incluir uma nova geração de CPU na minha rede, eu vou ter que, na fórmula, buscar, porque ele vai entrar em outros, né? E o outros, você sabe como é esse sistema, né? O ideal é não ter, né? Bom, tá aí minha contribuição. Também, se alguém quiser também trocar figurinhas, vou deixar aqui meu e-mail no chat. Obrigado. Obrigado.
Eu compartilhei aqui, não era tema de hoje, mas dando uma prévia, né? Esse aqui é o nosso BI que a gente utiliza hoje, né? Esse aqui é uma comunicação que a gente teve do OCS do dia de hoje, a gente teve 760 computadores, e essa é a forma que eu coleto os dados, né? Ele traz em formato de barra, informando quais são os computadores razoável, bom, ótimo, ruim. Eu posso fazer o último contato de 6 meses, 3 meses, eu posso fazer a filtro por equipamento, tipo de classificação, tipo de memória, né? Então, quando você diz que veio bastante dados não mastigados, vamos dizer assim, seria esse meu nu, né? Esse meu nu aqui, eu trabalho com ele semanalmente. Então, tem 4 computadores que eles se comunicaram com o CS e ele não conseguiu dar um diagnóstico para ele, que tipo de computador que ele é, né? Possivelmente, o hardware dele não é reconhecido pelos agentes que a gente trabalha. Então, esse tipo de informação aqui a gente tem que fazer na mão mesmo, né? Mas hoje é bem menos, né? Acontece 4, 5 vezes por mês, né? Que são computadores normalmente que vêm de projeto, professores adquirem de algum Fundec, de projeto, alguma coisa assim, que eles comunicam com a rede e a gente tem que tratar isso aí. Mas a partir do momento que você começa a coletar os dados via BI, das informações dos agentes, de, de dados que você precisa, né, trabalha só com esses dados precisos, né, fica uma ferramenta praticamente perfeita, viu? Ele não traz mais lixo, né, e outra, tem que dar uma olhadinha no banco constantemente, porque o CS, ele traz bastante lixo, acaba as tabelas ficando cheias, né? Então tem que dar uma olhadinha se o agente não está coletando coisa a mais, sempre atualizar o agente tem atualização, a cada 3, 4 meses tem uma atualização do agente, dentro do agente você consegue colocar complementos que vai te atender melhor, entendeu? Então, assim, o CS é uma ferramenta bem completa para esse tipo de informação. Eu não gosto muito da visualização dele, por isso que eu utilizo o BI ou utilizo o GLPI para trazer esses dados, né? Mas como agente, ele é perfeito. Muito bem, Estevão, agradecer a pergunta do Cláudio. Tivemos outras perguntas aqui da plateia, Cristiane, perguntas da Nayara, perguntas do Marcos, do André, Robson. Eu vou pedir para o Estevão que depois anotar aqui, fazer um checklist, a gente coleta todas as outras dúvidas do Alisson também. A Lidiane colocou aqui o artigo completo da Federal do Mato Grosso do Sul, o trabalho de hoje, que está publicado no repositório do WTIC-IFES. Vocês têm acesso também ao material apresentado pelo Estevão. E agradecer aos demais colegas que fizeram perguntas. A gente tem muitas, mas a gente tem que continuar a programação. Estevão, se no final tiver mais tempo, a gente volta contigo. Obrigado. Ok, obrigado a vocês. E agora vamos... Nosso momento agora da palestra principal. Governança de inteligência artificial nas universidades federais. Um tema urgente, complexo e cheio de armadilhas. Como governar a inteligência artificial sem frear a inovação acadêmica? E, para responder a esta questão, temos o prazer de receber Aguinaldo Aragon Fernandes, além de doutor em engenharia pela USP, está fazendo pós-doutorado na Uninove. Ele é referência nacional em governança de TI, governança de inteligência artificial, autor de vários livros, consultor sênior com experiência em projetos de discovery de dados, sistemas de IA, normas ISO. Aragon, o microfone é seu, obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com todos e com todas. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, né? E também me sinto muito honrado em poder estar contribuindo aí com esse seleto grupo de pessoas, né? Para vocês terem uma ideia a meu respeito, eu sou fruto da educação pública. Desde o primário, quando a gente usava jalequinho, né? Até o doutorado. E para quem, eu não sei se tem gente do Rio Grande do Sul, eu fiz minha graduação na URGS, né, na década de 70, eu fiz meu mestrado na COPEAD, na UFRJ, né, Rio de Janeiro, e aí o doutorado fiz na USP, né, e agora eu estou... Aí, Fabiano, fiz o ginásio científico no Colégio Estadual Júlio de Castilho.
né? Então, eu sou fruto da educação pública. Tá? Eu vou, eu vou compartilhar aqui como é que eu fiz aqui a ideia da apresentação. Eu tenho 35 minutos, é isso? Sim, fica à vontade, sim. 35 minutos, né? Bom, vamos falar sobre essa questão aí Alô? Sobre essa questão da governança de IA. E aí, assim, eu não atuo na área acadêmica, né, como a universidade, mas, obviamente, que eu tenho uma visão bastante... e eu estou trazendo essa visão para vocês aqui. Tá? E os desafios aí que a gente vê são vários desafios, né? Desde como fazer com que a própria IA generativa, né, seja espalhada para a organização. Tá? Você tem aí uma série de desafios, né, desafios de risco, desafios de riscos éticos. Né? Você tem aí uma série para cada tipo de organização, você tem questões éticas, né? Principalmente na área de pesquisa aí, né? Tem, de vez em quando sai no jornal aí a questão de, de, de plágio, né? De artigos. Né? Então, tem uma série de fatores éticos. E aí você começa a observar que a IA ela transcende um pouco, né? Porque a gente está acostumado com governança de IA. Né? Ela transcende isso. E quando transcende, ela começa a exigir que outras áreas da organização, que não necessariamente a área de TI, comecem a ser envolvidas no processo decisório. Né? Então, eu tentei trazer para vocês aqui uma visão do que seria uma governança de IA, né, dentro de um ambiente universitário. As questões... Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora não, o microfone fechou. Está fechado ainda? Não, ele fechou, ele fez um barulhinho e fechou. E agora? E agora? Agora Tá sim. Tá. Vou voltar aqui para... Estão vendo agora a apresentação? Sim. Tá. Engraçado, né? Que eu não mexi em nada. Né? Então, você tem uma série de desafios. Eu fico imaginando, por exemplo, aquele professor do departamento que conseguiu lá um grant, né? Um edital, né? Do CNPq, do FINEP, alguma coisa assim, ou fez uma parceria aí com o Petrobras, né? Alguma coisa desse nível. Né? E ele tem um orçamento à disposição dele. Né? E naquela linha de pesquisa, ele deve estar num grande grupo aí de pesquisadores, às vezes não é só no Brasil, é mundo afora, que o pessoal usa uma solução. Bom, ele está com orçamento, ele vai usar aquela solução. Né? Como é que fica a TI nesse processo? Né? Imagino que algumas situações, eu não sei nas federais, né, mas a Unicamp, por exemplo, ela desenvolve pesquisa, aquela pesquisa é patenteada e ela faz parcerias com o setor privado, e ela ganha royalties. Né? Então, se eu estou desenvolvendo uma tecnologia, né, uma inovação, que eu posso patentear, e isso aí vai dar um benefício muito grande para a sociedade, eu preciso começar a pensar em outras coisas, em privacidade, eu preciso começar a pensar em segurança de informação, então eu preciso pensar nas questões éticas também, né? Então eu preciso ter esse pensamento. Né? Eu imagino, né, diferentemente, né, numa área bancária, numa empresa mais tradicional, né, quando tem uma política, a política tem que ser executada. Né? Tem que ser executada e geralmente as áreas de compliance, as áreas de auditoria, verificam se aquela política está sendo implementada e operacionalizada. Eu não sei, sinceramente, eu não sei num ambiente quando você tem
uma liberdade, né, de acadêmica, né, que eu acho que é extremamente importante, tá? E você ter algumas restrições que possam tolher essa liberdade acadêmica. Então, isso, para mim, é um baita do desafio, né? Eu teria que trabalhar muita questão de conscientização, muita questão de conscientização, né? Conscientização e suporte. Aí eu sugiro algumas coisas aqui que eu vou estar apresentando. Mas antes de a gente entrar na seara aí do que eu estou vendo aí de proposição, né? Aí eu sou meio cartesiano, tá? Para entender o conceito, né? Então, quando nós estamos falando de governança, existe estrutura de decisões. O que são estruturas de decisões? Se eu pegar toda a governança corporativa de uma universidade, você tem lá o conselho universitário, você tem o reitor, as pró-reitorias, né? Vocês têm as áreas de administração, de auditoria, de compliance, então agora tem a questão da integridade, então você tem N, né? Você tem externamente que te audita, que é o TCU, o CGU, então você tem um corpo de... Pode ter comissões, né, específicas, né, apoiando o reitor, né, a reitoria. Então, eu tenho uma estrutura de decisões, então a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu penso em governança, como é que tá? Como é que eu vou distribuir? Então, por quem é que aprova uma política de A, vamos supor, ou uma política de obsolescência, né? É TI? Né? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Eu acho que não. Eu acho que políticas corporativas não é. A TI pode fazer, junto com compliance, auditoria, montar a política, etc. e tal, né? E para aprovação da reitoria, pode. Né? Mas quem decide, quem aprova, o accountable, é a reitoria. E aí todas as questões de regras, de práticas, né, que você vai ter. Então, por exemplo, desenvolvimento de sistemas de IA. Ou eu vou contratar um fornecedor que eu vou usar uma ferramenta para desenvolver sistema, eu vou contratar um serviço que vai ter desenvolvimento de sistemas de IA, etc. e tal. Eu tenho que ter algumas regras, algumas práticas para quem está adquirindo, né? E aí, realmente, pode ser uma coisa de um nível mais baixo, não necessariamente. Eu preciso do reitor estar aprovando, mas eu preciso ter regras e práticas, principalmente no desenvolvimento de sistemas, onde eu tenho que verificar todos os requisitos éticos que eu estou vendo, né, que tem que estar presentes no sistema de IA. Isso tem que ser verificado ao longo do... E a questão da responsabilização também, eu preciso ter os registros disso, né? Então, muda um pouco o cenário. Tá? Então, eu preciso ter processo de risco, vou gerenciar a conformidade, eu preciso ter um processo. Então, eu tenho uma série de processos que o nível de gestão precisa atuar, que é determinado, direcionado pela governança. Tá? Então, eu peguei aqui, essa aqui é uma extensão da ISO 38500, que é a ISO 38507, que ela provê essas dimensões aqui da governança de IA, né? Que é dirigir, avaliar, monitorar e envolver as partes interessadas. Quando eu envolvo as partes interessadas, suponha que eu vou desenvolver um sistema de IA aqui da universidade, tá? Que envolve estudantes, envolve a sociedade em si, onde, no entorno lá da universidade, né, toda a ação social que a universidade tem, tá? Envolve os docentes, discentes, envolve... Então, eu tenho que identificar todas essas partes que eu vou envolver e como é que elas sustentam aquela solução que vai ser gerada para o benefício deles, né? Então, isso, ou o benefício, ou quais são os guarda-reis que eu tenho que ter, né? Então, eu preciso ter essa visão. Então, a primeira coisa, então, tudo que eu dirijo, vou avaliar, monitorar, eu tenho que entender as demandas e o entendimento das partes, os danos que eu posso estar causando, questão de discriminação, e por aí vai. Tá? Quando eu estou falando de direção, eu estou falando em definir políticas, definir estratégia, definir direcionamento. Quando eu estou falando em monitorar, eu estou falando em avaliar, desculpe, eu estou falando em supervisionar. Então, tudo aquilo que eu dirigi, realmente eu estou implementando, né? Quando eu estou falando em avaliar resultados. Né? Então, essa governança está fazendo com que a universidade tenha
poucos danos, a possibilidade de dano é pouca, e eu realmente estou agregando valor, né? Então, por exemplo, se você pegar a IA para ensino, né? Isso é típico aí, o pessoal já está com tutoria, né, personalizada aos alunos, né? Então, suponha que eu vou fazer uma inovação, imagino que vocês já devam ter esse tipo de desafio, tá? Como é que eu faço todo esse monitoramento? Como é que eu garanto, né, que o aluno não vai desaprender, né? Então, eu tenho que ter essa supervisão no ciclo de vida, eu tenho que ter um ciclo de vida já pré-definido. Então, essas regras, eu acho que é a responsabilidade da governança, estabelecer essas regras políticas, tá? E aí nós vamos um pouco mais em termos práticos, né? Se você pegar essas ISOs aqui, a 38500, 507, a 42001, ela é a ISO do Sistema de Gestão de Inteligência Artificial, ela é uma ISO certificável, tá? Que nem a ISO 9001, a 20.000, 27.000. Tá? Então, quando nós pensarmos em direção, o que nós temos que pensar aqui? Né? Questão de princípios. Né? Quais são os princípios éticos que eu vou seguir? Né? E isso aí tem muito a ver com a política da organização como um todo. Né? A questão de políticas de IA, políticas de dado, então aquelas políticas são corporativas, tá? E regras também que você pode recomendar, sugerir para as áreas de TI seguirem, né? Aí os requisitos que você vai embarcar nos seus sistemas de IA. Tá? Existe um trabalho do governo da Grã-Bretanha muito interessante, que é feito pelo Instituto Alan Turing, né? E eles têm um material fantástico sobre a questão de fairness, de justiça, como é que você identifica requisitos de justiça, de explicabilidade, de transparência, de safety, de robustez, de não discriminação, não geração de dano ao indivíduo. Né? Então, você tem uma série de requisitos, e esses requisitos eles podem ser embarcados dentro da IA. Tá? Questão de recursos, né? Pô, aqueles recursos que a reitoria estabeleceu orçamentariamente, né? E para desenvolver a IA, eles estão sendo colocados mesmo. Então, você tem um conjunto de direção aqui, né? Que define a estratégia de IA, onde que você vai investir em IA na universidade, né? A questão de requisitos, recursos. E o que é a supervisão? É avaliar se aquele valor que você definiu foi atingido, verificar se o apetite ao risco, se você tiver muito risco, você rever o apetite ao risco da organização, tá? Gerenciar a conformidade, aí estão falando conformidade com a LGPD, com a Lei de Acesso à Informação, a integridade, Lei de Integridade, toda a parte dos pontos de auditoria do TCU, da CGU. Então, eu vejo toda essa conformidade, e a conformidade com os meus requisitos e com a minha política. Então, eu tenho uma ação, a governança ela tem uma ação de verificação, né? Que você pode delegar, mas ela tem uma ação. O accountable disso é a governança. Tá? Então, ver se o uso do IA conforme a política está sendo personalizado, o uso dos recursos, se a estratégia está sendo executada. Então, eu tenho uma supervisão para ver que aquilo que a direção fez. Aí eu tenho a avaliação, que é toda a parte do resultado, né, do sistema de governança que eu coloquei realmente está funcionando, ver ameaças, oportunidades, se as decisões elas estão sendo tomadas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente estabelece como direção é a responsabilização, um dos requisitos é a responsabilização. Então, o que é responsabilização? Quando você vai desenvolver um sistema de IA, você tem dois aspectos extremamente importantes. Um é a questão dos dados, a outra é a questão do modelo, né? Então, quem que escolheu aquele dataset para eu treinar o modelo? Então, eu tenho que ter registro disso. Quem que tomou essa decisão? Por que eu tomei a decisão para um determinado modelo? Né? Eu sei, só para exemplificar, né? Se você fizer um trabalho de segmentação com o teu corpo docente, discente, né?
Existem modelos que trabalham de uma forma muito boa quando você tem uma base estatística, vamos dizer assim, quase que o universo, né? Aí eu vou chegar, não, mas eu vou selecionar aqui só o pessoal de engenharia, eu vou selecionar só um grupo. É muito provável que um modelo que consiga te dar alguma predição, né, algum insight que trabalhe com grande volume de dados, base de dados, de uma forma distribuída conforme a população, né, de discentes, pode ser que não funcione para um conjunto menor, onde tem uma variação menor, né? Então, coisas assim, eu vou desenvolver um sistema de IA, eu preciso ter a identificação, né, da equipe, a identificação dos accountables em relação à tomada de decisão dos dados, tomada de decisão do modelo, tá? E ao longo do ciclo de vida, que também entra a sustentação da solução, né, as pessoas que estão envolvidas e que tomam decisão, essa decisão tem que ser registrada. Então, o Alan Turing, ele desenvolveu uma metodologia muito interessante, tá? Que através de checklist você vê se aquele conceito está sendo, requisito está sendo implementado, né? E ele consegue também ter uma metodologia onde você evidencia a responsabilização. Muito interessante isso, inclusive, né, a forma de você documentar o algoritmo, você ter a documentação formal do algoritmo, né? Aí o que eu sugiro é assim, depende do risco. Se é uma coisa muito pouco risco, talvez não precisa ter um formalismo fantástico, né? Mas se é uma coisa que vai afetar, eu acho que tudo que vai interagir com funcionários, corpo docente, corpo discente, pesquisadores convidados, etc., etc., eu preciso, e que impacto, eu vou usar esses dados, isso para mim é de alto risco. Aquilo que não for, vou fazer uma consolidação do relatório, fazer uma pesquisa aqui básica, assim, para me ajudar, beleza. Mas se você for começar a tratar de dados aí de pessoas, aí já começa a complicar, tá? E por fim, né, quando estão falando de relatos, relatar, da mesma forma que ele apresentou o dashboard, por que eu não posso ter um dashboard em relação à governança de IA? Né? Então, a gente chama aqui de relatórios, eu precisaria ter dois tipos, um relatório interno e um relatório externo. O externo é para a comunicação externa da organização, né? Para a organização dizer, a IA aqui dentro da universidade, ela está bem administrada, está bem controlada. Tá? E a questão de prestação de contas também. Não sei se vocês viram recentemente uma portaria do Ministério de Gestão, não sei se vocês viram, tá? Que dá uma política interessante de dar uma olhada. A única questão das políticas que eu vejo é como operacionalizar determinadas questões. E justamente a questão dos requisitos éticos, transparência, explicabilidade, que são difíceis de implementar. Eu acho que a abordagem do Alan Turing, ele ajuda barbaramente. E quando a gente está falando de IA, a gente tem que pensar o seguinte, tudo aqui embaixo é gestão para nós, né? Isso aqui, inclusive, está no nosso livro. Tá? Então, gerenciamento de risco de IA, isso é gestão, né? Prática de gestão de conformidade, isso é gestão, desenvolvimento e sustentação, prática de gestão de dados, prática de gestão da TI, isso é gestão. O que a governança tem que fazer? Ela tem que direcionar a implementação de práticas que sejam necessárias. Então, imagina a questão de sustentação de vários sistemas de IA. Eu preciso de infra, eu preciso de capacidade computacional, né? Então, uma prática de gestão é justamente gestão de demanda, gestão de capacidade, gestão de configuração, e entra na gestão de ativos também. Tá? Então, eu preciso ter essa prática. Então, tem que ter um direcionamento da governança dizendo só, você tem que implementar isso aqui, tá? E eu vou supervisionar. Né? Então, essa é a ideia da governança. Ela não necessariamente, eu não acredito em você pegar, não, o TI, deixa que eu faça o processo aqui de gestão de ativos, vou pegar o white, vou desenhar para você. Isso aí, para mim, não é governança. Isso aí, você tem que ter donos de processos que tem que seguir regras e tem que desenvolver a regra dele. Né? Aí a governança tem que ir lá olhar, beleza, isso vai funcionar,
assegura a questão do risco, assegura a questão do valor, vamos em frente. De vez em quando a gente senta aqui para ver se tem melhoria. Aí entra o modelo de avaliação, né? Aí o que eu pensei, gente? Eu cheguei, pô, vamos olhar para uma universidade. Aí eu estou olhando aqui para minhas duas queridas, não que todas não sejam, né? Mas aqui é a reitoria da URGS, à esquerda, e aqui é a COP, né? E aí eu trouxe a COPEAD. A COPEAD, para quem é da UFRJ, né, já foi do fundão, né? A COPEAD é lá no fundo, perto de um quartel, nem sei se existe quartel ainda, né? Então, se eu pegar a universidade, eu vou quebrar ela, pesquisa. Então, eu sou um professor, consegui lá uma bolsa, um conjunto de dinheiro lá, inclusive eu posso estar comprando computador, né? Posso estar comprando uma série de coisas que não necessariamente segue o padrão da universidade. Ocorre isso, pessoal? Né? Imagino que ocorra. Eu fiz um trabalho lá no fundão, mas não foi para a universidade, foi para o Centro de Pesquisa Mineral. Então, o Centro de Pesquisa Mineral é como se fosse uma universidade. Só tem PhD, são 100 PhDs, né? Cada um tem sua salinha, o seu espectrômetro de massa, seu microscópio eletrônico, tem uma série e ele consegue comprar dos contratos que ele faz lá com a Petrobras, com a Vale, com essa turma toda aí, tá? E aí, assim, cada um tem seu processo. Aquilo ali é dele, né? Então, como é que você organiza uma IA num cenário desse, né? Aí eu vejo o ensino, né? Então, eu tenho uma série de coisas que não tinha no passado, que hoje eu tenho um tipo de automação, principalmente o uso de IA para tutoria, né? Tutoria e, inclusive, para auxiliar no processo de aprendizagem, né? Eu não estou nem falando em EAD, lousa eletrônica, não estou falando nisso, estou falando em IA realmente, que está interagindo com o aluno, vê as dificuldades dele, você precisa aqui, tá com dificuldade de fazer um integral por partes, pô, isso aqui vamos fazer por partes, vou te ensinar, etc. Então, avaliar desempenho, né, projetar desempenho preditivo daquele aluno, quer dizer, o professor ele pode ter um olhar mais individual, personalista, né, para cada aluno seu, né, pode identificar lá uma série de necessidades, né, inclusive em termos de grupo, analisar similaridade. Então, dá para fazer um monte de coisa. Tá? Aí eu tenho a gestão acadêmica, né? Então, tem toda a parte de gestão acadêmica lá, de matrícula, de alocação de grade, de alocação de professor na grade, execução da grade, como é que você distribui os alunos, por aí vai, a gestão acadêmica. Aí você tem a parte administrativa, né, que é compra, orçamento, toda a parte de RH da universidade, que tem que seguir uma série de legislação, né? Então, eu vejo a universidade como essas grandes... Aí eu pergunto assim, pô, será que a pesquisa tem que tratar do mesmo jeito que eu trato? Ensino, gestão acadêmica, gestão administrativa? Talvez não. Talvez ensino, gestão acadêmica, gestão administrativa, eu seja mais regulador, né, em termos de política, é uma coisa mais fácil de atender do que o pesquisador lá que conseguiu tudo por conta própria. Nem pegou orçamento da universidade. Né? Como é que tu vai chegar para o professor lá e, professor, isso aqui nós vamos regular, tu não pode usar essa IA, só pode ser essa. Aí o cara, mas o cara lá do MIT, que eu faço pesquisa, ele está usando o Anthropic, né? Apesar do Trump não querer, né? Mas o Anthropic eu estou usando. Aí você se olha, como é que eu faço? Né? Eu vou dar suporte, dar apoio, só vou dar capacidade computacional para ele, alguma questão de segurança e informação. Como é que eu trato isso aqui? Né? E uma coisa que a gente vê, assim,
inovação, né? Então, o pessoal fala muito, mas eu posso estar inovando. Aí, a regra, a título de sugestão, é você criar processos de sandbox, onde você pode inovar no ensino, na gestão acadêmica, mas num ambiente controlado, né? Para quê? Se a inovação realmente gerar valor, né? Garantir que o risco seja administrado, e eu incorporar, eu fazer um onboard dessas inovações dentro da regulação. Tá? Então, eu sei, por exemplo, o cara está usando o Cloud lá, e nós não temos Cloud, só temos ChatGPT, etc, etc, etc. Né? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter um mecanismo de onboard, né? E isso tem que ir para algum lugar, tá? Que a gente chama de centro de competência, centro de excelência. Para quê? Para você poder disseminar ao máximo, né, esse conhecimento. Né? Então, isso é uma sugestão minha. Então, quando nós estamos falando de pesquisa e inovação, tá? Então, por exemplo, o que é comum? Né? Questão de segurança, informação e privacidade de dados. Né? A questão de direitos autorais, isso aqui é fundamental para vocês. Né? A segurança daqueles dados da pesquisa, né? Os requisitos éticos da pesquisa, aí que eu estou falando da pesquisa, né? Que talvez seja até uma política que não esteja, tem nada a ver com TI, né? E a questão, talvez tenha a ver com a integridade, a política de integridade. Né? É a questão de conformidade, CGU, TCU, uma série que ele tem que seguir. Aí você diz assim, mas aquele professor lá é difícil. Né? Então temos que conscientizar. Não pode estar abandonando a conscientização. Tem que conscientizar. Né? Aí dá um problema, aí a quem que ele vai recorrer? Né? Então, você tem que criar uma conscientização, tanto para inovação como pesquisa. A inovação, eu não sei se vocês têm dentro da universidade uma área específica, né, para fazer inovações, né, mas a inovação seria um processo corporativo. Né? Você teria um processo corporativo, uma governança corporativa, né? E a ideia é sempre aumentar a eficiência da unidade, né? da universidade, reduzir custos ou administrar reduzir custos, administrar os riscos, né? E aumentar a eficiência na aprendizagem, né? Porque o produto de vocês, além da pesquisa, né, é geração de pessoas, né, que possam efetivamente contribuir com a sociedade de várias formas. Né, de várias formas. E aí eu falo, né, eu sou ou culturalmente, na economia criativa, na engenharia, na medicina, por aí vai. Tá? Então, pessoas que vão contribuir com a sociedade. Né? Então, esse é o grande... Então, se eu conseguir ter um processo dessa natureza, ótimo. Né? E aí, o que é que eu vejo? Assim, o que caberia mais às áreas que estão debaixo das guardas de vocês? Então, definir política de IA é responsabilidade da governança de IA, aplicada principalmente nessas 3 áreas. A questão de definir responsabilidades, então, por exemplo, quem aprova a política, quem toma decisão em relação a modelos, ao ciclo de vida, questão de dados, né? Quais são os ativos de IA com uso permitido? Aqui você pode usar o ChatGPT não sei o quê, pode usar o Copilot, pode usar o Google não sei o quê, Gemini, tá? Mas não pode usar o Cloud. Então, isso tem que... por quê? Porque eu não tenho competência ainda, né? Eu tenho que fazer o onboard das inovações de forma que eu possa ter uma capacidade de atendimento. Questão da estratégia de IA, quem tem que conduzir? A governança. A definição de requisitos quem tem que fazer? A governança. A supervisão das políticas, a governança. Aí você chega, mas eu não tenho gente para fazer isso. Senta com o pessoal da auditoria, com o pessoal da integridade, compliance, faz um trabalho conjunto. Né? Valor gerado pela IA, eu tenho que ter uma avaliação junto com os stakeholders, para ver se aquelas inovações, né, se o uso de IA realmente está dando resultado. Tá? Questão de conformidade, a gestão dos riscos de IA está sendo feita.
a avaliação do desempenho, a melhoria contínua, relatos, desenvolvimento de capacidades, né, de pessoas que possam estar usando, letramento de dados, letramento de IA. Então, tudo isso, para mim, está na seara da governança. Então, na realidade, tudo isso está na seara da governança. Tá? Aí eu posso ter outras governanças, governança com informação, privacidade, tem o DPO, tem alguma coisa assim, tá? Tem um escritório de ética, de direitos autorais, sei lá. Tá? Então, isso aí eu estou chamando aqui um grande bojo de governança. Tá? Então, assim, algumas coisas que as organizações estão fazendo, criar um comitê de ética de IA. Então, a questão ética de IA, ela transcende TI. Tá, gente? Por isso que eu vejo... Outra coisa é criar centros de competência, e aí talvez seja na TI, né? Centro de competência para absorver todas as tecnologias, novas tecnologias, desenvolvimento de agentes, toda essa parte aí, IA agêntica, os principais recursos de tecnologia de IA generativa, né, de IA, narrow IA, então, por aí vai. Tá? Então, imagino, centro de competência pode ser uma comissão, um grupo de pessoas, né? Eu posso criar um mapa de capacitações, de capacidade, né? Onde eu tenho, o cara do Cloud é o fulano de tal, né? Ele vai ser o mentor aí de disseminar a tecnologia, de dar cursos, etc, etc. Então, eu tenho aqui participar em projetos, assessorar, mentorear projetos. Então, eu posso ter uma visão de centro de competência. Tá? Então, esse centro de competência está atuando tanto para interagindo com inovação, interagindo com a pesquisa, interagindo com a área de ensino, gestão acadêmica, gestão administrativa. Tá? Esse aqui é um trabalho que eu vi ontem, né? Esse aí esse GenAI Playbook for Organization, da Harvard Business Review. Ele estabelece, foi considerado o melhor artigo de 2025 da HBR. Tá? Custa $11, né? Mas eu acho que vocês nas universidades, aí deve ter o HBR, né? A Harvard Business Review, fica fácil de ter acesso. Tá? Então, eles definiram 2 eixos aqui. O eixo do custo do erro, né? Então, quando o custo do erro de usar a GenAI ele é alto, né? Ele tem que ter um controle de qualidade, né? E tem que o ser humano liderar, tá? Liderar então aí ele tem que assistir em tarefas, tipo, vou definir estratégia, né? Vou fazer decisões, e aí a IA vai me ajudar, mas quem faz sou eu. A questão de controle de qualidade, a IA define, faz, mas eu defino, né, se aquilo está ok. Eu tenho que fazer uma verificação. Né? E no caso de baixo custo, né, e aí tem a diferença de conhecimento tático e dados espíritos, aí eu posso estar mais liberando o uso de IA, né, da IA generativa, sem um controle que eu estaria aqui do lado direito, aqui, do custo do erro, né, e conhecimento tático. Tá? Esse é um artigo bem interessante, tá? Que ele dá. Aí, se olhar a estrutura, isso aqui é uma pesquisa que eu fiz, né, usando a IA, né? Mas eu imagino que é assim, tem o conselho universitário, tem a reitoria, tem os pró-reitores, vice-reitor, reitor, tem os conselhos, né? E aí, dentro da estrutura de alguma pró-reitoria, deve ter auditoria interna, comitê de integridade, né? Acesso à informação. Externamente tem o TCU, o CGU. Né? O importante aqui é o seguinte, a IA transcende a área de TI, né? E de governança de TI e IA, porém necessita de orquestração. Então, qual que eu acho que é um papel de uma área de governança? Eu não quero dar o rótulo, governança de IA, de TI, etc. Governança dentro da área de tecnologia. É fazer a orquestração. Então, o que é a orquestração? Eu vou fazer toda a orquestração para a elaboração de política, tá? E eu vou chegar em alguma área dentro da reitoria, onde ele vai rever a política e vai pôr lá para o conselho da universidade decidir que aquela política corporativa da universidade em relação à IA. Tá? E aí várias políticas
que você possam estar definidos. Tá? Então, eu acho que o papel de uma governança, já que a IA transcende puramente tecnologia, é fazer toda essa orquestração. Tá? E aí nós temos aqui o meu livro, né? Não sei se vocês viram meu livro aqui, tá? E basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês. Né? Eu não sei se eu avancei aí no tempo, tá? Não sei se eu avancei no tempo. Eu vou parar a apresentação. Então é isso. Eu corri, né? Muito bom, Aguinaldo Aragon Fernandes. Queria pedir a gentileza, quem quiser mandar perguntas aqui, coloca aqui no chat, já tem algumas que eu já coletei aqui. Se alguém quiser levantar a mão também para dúvidas. Marcelo, por favor. Bom dia a todos. Professor Aragon, parabéns aí pela apresentação, muito boa. Não tive tanta informação com base no que você passou em governança de IA. Muito obrigado, vou absorver. Inclusive, professor, eu estou desenvolvendo a minha dissertação na Universidade Federal de um sistema agentivo de normas acadêmicas. Você tem todas as normativas, você tem lá as ementas, você tem as regulamentações, e eu desenvolvi um sistema agentivo, e tem uma orquestração por trás, né? E para defender a minha dissertação, eu tive que fazer um benchmark de tecnologias, né? Fine tuning, RAG, que é busca vetorial, e o estudo da arte hoje, que é grafos de conhecimento, né? Que eu busquei para justificar o meu trabalho, que eu estou usando o conceito de vector to RAG, vector to graph. Estou usando ontologias, né? E uma delas é o grafo de conhecimento. E aí, para justificar a minha hipótese de por que usá-lo, eu fui estudando algumas métricas. E com base nessas métricas, foi exatamente o que você falou, da governança, né? De responsabilidade, auditabilidade, né? A parte de rastreabilidade. E aí eu percebi que o meu trabalho estava indo para um viés de governança. E fui além, professor. Eu consegui, através, né, de uma ferramenta, uma ferramenta de terceiro, chamada OpenRouter, que é um marketplace de vários modelos, né, de estado da arte, aí, bom, vocês devem conhecer. Eu consegui fazer uma integração na minha plataforma para fazer uma análise de custo, FinOps, que é a parte de custo operacional. Com base nessa ferramenta que eu desenvolvi, eu consigo ver qual o melhor modelo dentre essas métricas de responsabilidade, risco. Risco por quê? Porque o meu modelo a minha ferramenta consegue mensurar uma métrica chamada abstention rate. O que é o abstention rate? É a taxa de abstenção quando ele não consegue responder no domínio da base de conhecimentos, né? O domínio do grafo de conhecimentos, para ele não alucinar. Então, é risco. E aí, professor, eu queria entender assim, acabou indo para um viés de governança de IA, né? E também eu descobri uma maneira, acho que você não citou, mas é a sustentabilidade financeira, que é o FinOps, né? Então, eu queria ver se eu estou indo para o caminho certo. Era para fazer um trabalho voltado para um sistema agentivo de atendimento acadêmico, mas se tornou praticamente um sistema de rastreabilidade, de observabilidade, para justamente esteja dentro de uma governança de IA e de TI também, né? Vou responder aqui. A governança de IA, ela tem que estabelecer o FinOps, eu acho que é extremamente importante, tá? Mas a governança de IA vai dizer, faça o FinOps.
entendeu? Eu vou avaliar se você está fazendo, né? Eu vou avaliar a questão de risco, etc. e tal. A governança ela não é uma coisa assim, ó, tem que fazer, tem que seguir, tem que ser um trabalho colaborativo. Eu acho que a questão da governança ela tem que dizer o seguinte, Marcelo, eu vou absorver o que você fez e vou estabelecer como uma regra, né, para todo o desenvolvimento de sistemas de IA, e vou estabelecer uma regra de métricas de rastreabilidade e de testes assim, 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 assado. Então, isso tem que ser uma regra, uma política, não necessariamente uma política, talvez, corporativa, né? E que todas as áreas onde for desenvolver, e você vira um centro de competência, apoiando os outros demais colegas em outras universidades. Tá? Ou então, passando todo esse conhecimento em cursos, etc. E tal. A governança, o que ela teria que ter adicionalmente? Ela teria que ser um mapeamento dessas iniciativas e mapeamento dos sistemas. Um catálogo de sistemas de forma que ela possa ser uma base de expansão disso para outras áreas, outras organizações universitárias estarem usando. Aí você está indo para a governança. Legal. E outra coisa, também dentro dessa pesquisa, professor, eu tenho uma análise que eu faço com monitoramento através da observabilidade e da rastreabilidade, analisar a drift de dados, ou seja, se o meu modelo está caindo a performance. E aí eu faço drift, né? Eu posso ajustes, né? Fazer o retreinamento e a sustentação. Isso também é muito importante na Então, governança. no caso, aí uma regra que você vai estabelecer no teu processo de gestão do ciclo de vida, tá? Mas é gestão do ciclo de vida. Tá? A governança tem que saber o que você está fazendo. Né? Então, isso aí, vocês têm uma liberdade assim, da interação entre os colegas fantástico, né? E você pode estabelecer aí grupos, né, de interesse, grupos de estudo para expandir isso. Legal. Legal, professor. Obrigado aí. Parabéns. Não só no que você está fazendo, Marcelo, mas no que todo mundo está fazendo. Tá? Obrigado aí. Vou entrar em contato com você por e-mail para me ajudar no trabalho, viu, professor? Pode deixar. Eu estou aberto totalmente à contribuição aí. Eu participo de bancas de mestrado e doutorado pelo Brasil todo. Então, legal. Quem sabe você possa ser meu co-orientador no futuro. Posso, claro. Obrigado aí, Marcelo. Temos aí mais perguntas aqui no chat. O Humberto está lembrando que foi publicado a portaria do MGI 3485 de 2026, que estabelece a política de governança de IA no âmbito do Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos. E dentro desse quesito, a Nayara Mazzini, ela questiona sobre essas normativas, né? Também tem as normativas da CAPES, né, de outras instituições que estão colocando, né, as próprias universidades, e ela colocou, algumas universidades ainda estão avançando pouco, né, não avançaram tanto em relação às políticas e à regulamentação de IA institucional. Como é que a gente pode incentivar essa agenda e também, além disso, como é que a gente pode estabelecer ou fomentar a capacitação de docentes, né, para os alunos sobre o uso e sobre a IA que está vindo aí e veio para ficar mesmo. Aí eu acho assim, a questão da continuidade, do uso dessas políticas, a implementação de uma política é um projeto. Né? É um projeto. Então não é simplesmente você escrever a política, segunda-feira está todo mundo seguindo a política. Precisa de conscientização. Né? Então essa conscientização tem que fazer junto à pró-reitoria, onde a área de tecnologia está, junto com o reitor do conselho universitário. Não tem outra forma de se chegar. Tem que chegar nesse nível. É a única forma de você poder... E aí ter um processo de comunicação, um plano de comunicação, onde envolva treinamento, envolva palestras, envolva publicação, talvez até um
no site ainda você tem todos os normativos aí. A questão de incorporar normativos que vêm de fora, eu tenho que avaliar, e eu tenho que, se eu for colocar dentro do bojo a governança, eu tenho que ter meios de supervisionar isso aí. Da mesma forma que eu vou ter que implementar, isso é um projeto, né? Eu tenho que supervisionar se efetivamente isso está sendo seguido. E não só isso está trazendo algum benefício, né? Algum valor, né? Então, não tem outra... Agora, quanto à iniciativa, temos que treinar os docentes, eu imagino que vocês devam ter mecanismos aí de fazer isso, né, da universidade. Né? Convidar os docentes para participar de seminários, de palestras, como é que ele pode estar usando, né, a IA para melhorar o ensino, todo o aspecto do ensino, todo o planejamento de aprendizagem dele, né, dos alunos, como é que ele pode estar usando novas tecnologias, né, falar coisas bem-sucedidas, por isso que é importante vocês criarem um grupo geral aí, pode ter acesso dentro desse grupo que vocês têm aí, para você poder identificar aí e trocar figurinhas mesmo. Lá na universidade lá dos Pampas, lá, a gente fez isso, deu um baita no resultado aqui, nós vamos trazer essa experiência. Né? E por aí vamos. Né? Eu vejo mais nessa linha aí. Então, assim, a governança de IA, quando a gente está falando em governança, nós estamos falando, temos que elevar um pouco o nível decisório de envolvimento stakeholder. Tá? Muito bom. O Erasmo Oliveira ele também questionou sobre essas regulamentações, mas eu acredito que o Aguinaldo já respondeu. Eu queria colocar aqui o Sávio, ele questiona aqui uma pergunta interessante sobre algum projeto oficial, não sei se o senhor conhece, sobre alguma LLM brasileira. Pô, não. Porque eu estou... Deva ter, imagino que tenha. Né? Mas eu não devo, eu acho que tem até orçamento para isso. Né? Mas eu não sei te responder. O Birajara está aqui falando que está começando o mestrado sobre a dificuldade das instituições públicas na doação de IA na gestão pública. Bacana, Birajara, obrigado aí pela contribuição. Fábio, sobre a pergunta anterior, tem um LLM brasileiro chamado Sabiá, da Maritaca, desenvolvida por um cientista da Unicamp, que está sendo utilizada pela Brasil Jus, como domínio jurídico. Interessante vocês olharem esse modelo. Por quê? Porque esse é um modelo treinado para o português do Brasil. Então, o Brasil é imenso, né? Você tem aí umas fronteiras e palavras específicas para cada região. E, às vezes, treinada por um modelo brasileiro, a alucinação é menor do que um modelo que é treinado, é multilíngue, né? Multilínguas, Sim. que não é adaptado com as regionalidades do Brasil. Então, era legal vocês darem uma olhada nesse modelo, esse grande modelo chamado Sabiá, da Maritaca, e também tem um outro modelo que foi treinado, que foi de origem do Sabiá, que é o Bertimbal. Tá. Obrigado, Marcelo, pelas Acho que isso aí, por exemplo, se tiver um centro de competência dentro da universidade, ela pode ir atrás disso para absorver, né? Agora, assim, eu acho muito difícil misturar o dia a dia com a inovação. Então, o dia a dia da área de TI com a inovação, eu acho muito complicado. Então, tem que ter um processo à parte. Não funciona. O dia a dia come a possibilidade de inovação. Né? Trazer aqui para a discussão a Lidiane, presidente do CGTIC, como é que está esse assunto aí no Fórum Nacional? E aí?
Obrigada, doutora Aragon, pela palestra, né? A gente sai com vários insights. Acho que a principal, assim, é a pergunta que eu me faço todos os dias, né? Como é que a gente pode trazer a IA sem prejudicar, né, o processo de inovação, mas garantindo, né, que esse processo esteja seguro, respeite a questão da integridade, né, nas instituições. Então, atualmente a Unifesp ela está fazendo, né, a sua política de uso de IA, né, na parte da educação, né. Essa do MGI ela abrange muito a questão da administração pública, né, mas na educação é um outro olhar, né. Sim. Então, acho que você trouxe bastante contribuição, né, para isso. Eu queria deixar aqui para os colegas, né, até uma oportunidade que o próprio MEC lançou, o prazo deve estar acabando, que é o Sandbox de IA, né, que é um edital que eles estão fomentando para universidades, né, privadas, públicas, para lançar inovações de uso em IA para políticas públicas em educação. Então, é um ambiente, eu vou colocar até um link aí, mas é para você poder experimentar, né, esse uso, né, sem um ambiente que ele seja regulado. Então, é uma oportunidade, quem tiver interesse, né, a instituição em participar, submeter uma proposta, porque vai nos ajudar, né? O que eles querem é fomentar soluções que possam ser implementadas como política pública, tá? É isso. Obrigada, Fábio. E o tema do WTKIFs desse ano é para falar de soberania e também de IA. Então, tem muito trabalho, né, com essa temática. Depois, né, quem não puder ir no evento, que vai ser agora em agosto, depois todo o material vai estar disponível lá no repositório, pessoal. Então, voltem, revisitem, né, o link que a gente disponibilizou aí no chat. Tá? Passo para ti, Fábio. Obrigada. Professor Aguinaldo Aragon, também sou seu fã, né? O meu tema do doutorado foi governança de TI, você me ajudou na época do doutorado. Acho que muitos também são fãs, já leram o seu livro aí, aquele laranja. Estou fazendo a 5ª edição. Que legal. O pedido, né? A editora, precisamos ter a 5ª edição. Só que aí sozinho não dá, né? Porque tem tanta novidade. Aí eu trouxe um monte de gente para me ajudar a fazer a 5ª edição. Eu acho que sai mais para o final do ano. Que legal. Então, estou colocando aqui, pessoal. O pessoal já está pedindo aqui o check-in, o link do check-in. Estou colocando aqui no chat. Aragon, muito obrigado. Uma visão que conecta o rigor acadêmico à prática institucional. Exatamente como as nossas universidades federais precisam para avançar com segurança. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a todos aí, a todos. Tá? Sucesso aí na empreitada. E vamos aqui para o nosso ranking top 10 desta 7ª edição do Tech Talk das Federais. Enquanto você vai preenchendo aí o seu registro de participação, tá aqui o link do formulário no chat. Eu queria prestigiar o top 10. Em 10ª posição, tivemos o empate. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, com 11 participantes, empatada com a Universidade do Vale do Paraíba. Olha só, instituições, nem todas são federais, já estamos tendo aí no top 10 outras instituições além das federais. Em 9ª posição, onde o nosso querido Aragon fez o mestrado, Federal do Rio de Janeiro, com 12 inscritos, 9ª posição. Federal do Pará, 8ª posição. Paraná, 7ª posição. Empatada em 4ª posição, tivemos 3 instituições, Lavras, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, parabéns aí, com 16 inscritos cada uma delas. Em 3ª posição, a nossa co-organizadora desta edição, Mato Grosso do Sul, com 17 inscritos. Eu queria dar uma grande viva honras aí a que está em 2ª posição,
né, abrilhantando nessa edição Federal de Santa Catarina, em segunda posição, pessoal, aí do Sul, Santa Catarina, 22 inscritos. Em primeira posição, não tem sempre tem estado em primeiro colocado a Unifesp, Federal de São Paulo, com 157 inscritos nesta 7ª edição. Por estados, tivemos inscritos de todos os estados da Federação e Distrito Federal, de novo, nesta 2ª edição do ano. Por estados... Você está compartilhando a tela, Fábio? Desculpa. Não, né? Não coloquei na tela. Ah, tá. Desculpa. Por estados, tivemos São Paulo em primeiro, Minas em segundo, Rio Grande do Sul em terceiro, Rio de Janeiro em quarto, Santa Catarina em 5ª posição. Eu queria também colocar aqui o site oficial do Tech Talks, está aí no chat, e o link do YouTube, a Lidiane já colocou, se puder colocar novamente, Lidiane, o link do YouTube. Tivemos mais de 1.800 visualizações dos nossos vídeos, né? Isso abrilhanta aí a nossa... de você também assistir, você enviar o vídeo, né? A gravação de hoje também estará disponível na semana que vem no canal do YouTube. Então lá você também pode continuar e enviar para os seus colegas para divulgar aí os nossos trabalhos aí de todas as federais. Vou colocar aqui o spoiler do próxima edição, deixa eu achar aqui que eu tive que reiniciar o computador. A nossa próxima edição vai ser no dia que começa a Copa do Mundo, mas não é porque começa a Copa do Mundo é à tarde, mas o nosso evento acontece na parte da manhã, dia 11 de junho, a gente vai ter a 8ª edição. Então, está aí, estou colocando aqui na tela o spoiler aqui, que vai ser no dia 11 de junho. O mês que vem não vai ser pelo Google Meet, a gente vai fazer pelo sistema da RNP. Está vendo na tela? Sim. Como transformar o alto volume de dados educacionais em decisões estratégicas para as universidades federais. Teremos aí como convidados para a edição de junho, Daniel Lopes de Castro, vai falar sobre governança e inteligência de dados no Ministério da Educação. E mais um case premiado do WTIC-IFES de 2025, o pessoal da Unifesp vai falar sobre microaprendizagem na capacitação de tecnologia da informação. Meu xará aí, colega Fábio Predolin aí da Unifesp. Então, abrilhantando aí, então, dia 11 de junho, já está aí o spoiler, para vocês se programarem para 11 de junho. Tem a Copa à tarde, mas de manhã a gente está aqui juntos na parte da manhã. Pessoal, precisamos de indicações para relatos técnicos para o 2º semestre. Então, se você tiver indicação, você pode colocar aí também no próprio link do formulário. Queria que o meu case aqui da instituição fosse prestigiado por relato técnico. A gente sempre avalia as informações que vocês colocam aí no check-in. Então, prestigiem aí conosco informando sobre isso. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa 7ª edição do Tech Talk das Federais, governança de inteligência artificial, gestão de ativos, frameworks práticos e conhecimento que vocês levam direto para as suas instituições. Fazer um agradecimento especial aqui ao Anderson, ao Paulo Henrique, à Lidiane pela abertura, ao Estevam pelo case concreto da nossa coorganizadora Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e ao nosso querido Aragon Fernandes pela palestra que vai reverberar por muito tempo nas nossas discussões aí pelo ano. E em agosto, né, vai ter as Serras Gaúchas, né, Lidiane? Comenta aí de novo, o 18º WTIC-IFES, o maior evento de tecnologia da informação das universidades federais brasileiras. Dá tempo de se inscrever? Como é que está aí? Ainda vai abrir as inscrições. Acredito que na semana que vem, né, que vai sair a divulgação dos trabalhos, e aí já são abertas as inscrições, tá? Conto com a participação de vocês. É isso. Obrigada, pessoal, por mais um evento. Tá? Quem quiser, por favor, mande pautas, né, para a gente fazer o evento cada vez, né, mais próximo daquilo que nós precisamos discutir nas instituições. O
O de hoje foi muito bom. Os 2 temas maravilhosos. Parabéns. Obrigado, pessoal. Ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.